Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Sim, ó Deus, nós te damos graças por tua palavra lida e te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a discernir e crescermos, ó Deus, nesse discernimento da tua verdade, sermos alimentados por ela e sermos transformados pelo teu Santo Espírito. Isso nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém. Primeiro século, nos anos 60, depois daquele período onde a igreja estava se multiplicando com muitas alegrias, descrito no início de Atos dos Apóstolos, aquele tempo ele é substituído por um período de perseguições que ocorrem em determinados momentos da história por parte do Império Romano, mas mais intensamente desde o primeiro momento assim mais intenso com a morte de Estevão. A comunidade judaica sempre perseguiu a igreja do Senhor e o livro de Atos narra eles como os grandes perseguidores da igreja no primeiro século. Em Hebreus, haviam pessoas que depois de um tempo, na adoração da simplicidade, eles não estavam se reunindo mais no templo, eles estavam se reunindo em casas, em alguns locais, em algumas cidades, em reuniões à noite secretas, por causa da perseguição. Algumas pessoas, por causa da ferrenha perseguição, Hebreus vai dizer no capítulo 10 que alguns chegaram a perder casas e bens, tiveram que mudar de cidade. Por causa da dificuldade, eles começaram a cogitar, talvez seja melhor voltar para o judaísmo. E alguns fizeram esse movimento de sair da igreja e voltar a adorar no templo, ver os sacrifícios, ver toda a estrutura cerimonial. E o texto de Hebreus é um texto que é uma homilia, uma pregação. E o objetivo desse texto, desse livro, é argumentar para os hebreus que estão saindo da igreja e voltando para o judaísmo, para que eles percebam que eles estão saindo de algo mais glorioso para algo inferior e que eles desistam. Alguns argumentos vão ser estabelecidos, o capítulo 1 e capítulo 2, tendo como base o Salmo 8 e vários outros textos do Antigo Testamento, mas o Salmo 8 é um texto onde se faz uma comparação de Cristo com os anjos para falar de Cristo sendo superior aos anjos, porque no judaísmo do primeiro século eles apreciavam muitos anjos. Eles, inclusive Paulo fez uso disso, né? Você vai lembrar isso em Atos, no meio de um debate, num julgamento, e Paulo viu que os judeus estavam prestes a condená-lo, ele percebeu que metade do ambiente era formado por fariseus e metade por saduceus, e ele sabia que os fariseus criam em anjos e apreciavam anjos, criam na ressurreição também. Mas Lucas, redigindo, diz que por Paulo perceber que eles criam em anjos, ele disse: eu estou sendo julgado hoje, porque eu creio na ressurreição, eu creio nessa verdade do Senhor, eu creio na salvação. E o texto diz que os judeus começaram a brigar entre si, porque eles começaram a conjecturar, os fariseus, será que um anjo apareceu para ele? E aí o comandante tirou Paulo daquele julgamento. Perceba, ele percebeu que havia um desvio doutrinário no meio dos judeus, uma grande apreciação por anjos, e ele fez uso disso para se livrar do julgamento. Porque havia no primeiro século uma grande apreciação. As pessoas ficavam esperando revelações. Quem sabe um anjo vai aparecer hoje no templo para trazer uma nova revelação e a gente vai ouvir uma verdade mais preciosa. Capítulo 1 e capítulo 2, o autor de Hebreus vai dizer que Cristo é aquele que é superior aos anjos, aquele que traz a verdade mais preciosa, aquele que traz a palavra definitiva. Deus revelou a lei por meio de anjos no Sinai, mas agora ele fala por meio do Filho. Ele não fala mais por meio de anjos.
Porque chegou um estágio superior. Antes, ele enviava emissários. E havia glória nisso. Uma revelação por meio de anjos era algo glorioso. Mas, se compararmos com o estágio da nova aliança, nós temos agora um estágio superior. O próprio Filho trouxe a revelação que foi confirmada por meio de sinais e prodígios, o que é descrito no capítulo 2, verso 1 ao 4. A segunda etapa, nesse degrau de argumentação, Cristo é superior a Moisés e ele deu aquilo que nem Moisés, nem a terra, nem nada do Antigo Testamento pôde dar, o verdadeiro descanso. O Hebreus 3 e 4 argumenta em cima do Salmo 95, quando Davi está na terra e ele chama os irmãos a virem para o culto e as pessoas, ele estava no palácio, ele estava na terra e ele diz o seguinte: isso aqui são apenas símbolos do descanso, o verdadeiro descanso é Cristo. Nós precisamos ir para o culto, porque no culto nós descansamos em Deus. A terra era um símbolo, o templo era um símbolo. Cristo, né, é provocativo quando Cristo lá em Mateus capítulo 11, ele se levanta no meio da comunidade judaica e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essa palavra é uma palavra muito técnica no Antigo Testamento para a comunidade judaica, porque eles diziam que eles iam encontrar descanso quando eles entrassem na terra. Ou eles iam encontrar descanso quando eles entrassem no templo, porque é o local do descanso. Cristo se levanta no meio deles e diz: se vocês virem a mim, vocês vão encontrar descanso. Essa verdade que o autor passa a argumentar no capítulo 13, capítulo 4, que Cristo é o descanso. Ele entrou no descanso celestial. É essa a etapa final do descanso que nós vamos entrar depois da segunda vinda de Cristo. Nós já entramos no descanso quando fomos salvos. Mas vamos entrar em uma nova etapa do descanso quando entrarmos na glória, livres de todas as doenças e dores, sofrimentos, morte. O descanso pleno da nossa alma. De toda a eternidade nós vamos entrar. E é sobre isso que ele fala no capítulo 13, capítulo 4. Capítulo 5 ao 7, na terceira etapa da sua argumentação, ele pega um texto um tanto obscuro do Antigo Testamento, Gênesis 14, quando aparece um cidadão que é chamado de rei e sacerdote Melquisedeque, quando não havia sacerdotes, porque o sacerdócio é estabelecido no livro de Êxodo e implantado no livro de Levítico. A primeira cerimônia de ordenação de sacerdotes é Levítico capítulo 10, a ordenação de Nadab e Abiú, depois do seu pai. Aparece extraordinariamente um sacerdote chamado Melquisedeque e, diferente da narrativa, não se menciona a genealogia e nem a sua morte como os outros personagens do livro de Gênesis. Ocorre isso. O autor aos Hebreus ele vai argumentar, no capítulo 5 ele prepara e no capítulo 7 ele fecha a sua argumentação dizendo que tudo isso é proposital, a narrativa, para apontar sobre a eternidade e glória de Cristo. Ele é um sacerdote parecido com Melquisedeque. Ele é fora daquela estrutura ordinária, ele não vem da tribo de Levi, ele vem da tribo de Judá. Não se mencionou nascimento e morte de Melquisedeque, ainda que ele foi um homem comum que nasceu e morreu, apenas para representar esse conceito. Cristo não teve início, Cristo não tem fim. No meio da sua argumentação, no capítulo 6, ele faz uma dura exortação, né, que inicia de fato no capítulo 5, verso 11, para dizer: olha, eu tenho algo sólido para ensinar, mas vocês não podem aprender porque vocês precisam de leite. E ele avança, ele faz essa exortação para que o coração dos ouvintes estejam atentos para entender todas as minúcias que nós olhamos no último domingo sobre a relação de Cristo com Melquisedeque, o que significa, o que é proclamado sobre a glória de Deus e da sua obra. Aí ele agora adentra a quarta etapa do livro, quarta da quinta etapa do livro de Hebreus. A última será o capítulo 11 ao 13. E o capítulo 11 ao 13 é muito marcado por exortações e aplicações. Aqui no capítulo 8 ao 10 é a última etapa, de fato, mais argumentativa. É o grande momento, na sequência lógica de argumentação, o capítulo 8 ao 10 é o grande bloco de confrontação. É quando ele vai agora dizer:
por tudo isso que foi construído nessas 3 etapas anteriores, ele vai agora usar termos muito mais intensos para falar da fraqueza da glória, da estrutura da antiga aliança e do contraste a algo melhor, a algo superior, a algo defasado, a algo fraco, algo que não muda. Ele vai usar esses termos com certa recorrência para que eles desistam desse movimento. Então, em primeiro lugar, como nós fizemos em cada bloco, vamos abrir inicialmente o texto de Jeremias 31 e depois vamos voltar para cá em Hebreus capítulo 8. Em cada bloco nós iniciamos lendo o texto que serve de base, porque ele é citado no capítulo 8, verso 8 ao 12 e também no capítulo 10, verso 16 ao 18. Então, se você ler o capítulo 31, verso 31 ao 34, você vai perceber o texto que nós encontramos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Perdoarei as suas iniquidades. Nós estamos lendo continuamente o texto, na leitura continuada, né, o texto de Jeremias, e vemos que ele está num contexto pré-cativeiro babilônico, na iminência do cativeiro babilônico, ele fala sobre isso. E nesse sentido, nós temos no capítulo 30 e 31, e essa é a grande dificuldade dos profetas, né? O profeta está falando sobre algo futuro, e nós entendemos de que momento o profeta está falando. Ele está falando sobre algo que vai acontecer um pouco depois deles, mas que já passou para nós. Ele está falando sobre algumas profecias da primeira vinda, ou ele está falando alguma coisa sobre a segunda vinda, ou algum outro momento ao longo dessa história, mas muito distante dele. Então, é uma grande dificuldade você perceber, não existe uma regra fixa que nós podemos estabelecer, e é um grande desafio, né, de interpretação você pegar um trecho de Isaías, a complexidade se dá ainda maior, porque no mesmo capítulo ele oscila entre períodos históricos. Não dá nem para a gente dizer assim, do capítulo 1 ao 7 ele está falando sobre aquele período, do capítulo 8 ao 12 ele está falando de outro período. Não dá para fazer isso, porque no mesmo capítulo nós temos esse entrelaçar de períodos históricos, e ele vai dizendo como se fosse um só evento histórico, né? É por isso que o judeu hoje ele tem muita dificuldade em acreditar que Cristo é o Messias, porque os rabinos, eles leem o Antigo Testamento e eles não acreditam que as profecias falam sobre 2 eventos históricos, duas vindas, a primeira vinda e a segunda vinda, né? Porque eles leem e interpretaram o texto como se fosse um só evento. E é de fato, isso parece, na primeira leitura, parece isso mesmo. Até que nós começamos pela própria Escritura, entender e discernir os detalhes para perceber a complexidade das profecias. Então, o capítulo 30 e 31, Jeremias se coloca no lugar dele, e ele está falando para um povo, falando sobre a ida para o cativeiro babilônico. Vocês vão sofrer, mas vocês vão ser restaurados, vocês vão voltar. E ele está falando sobre o retorno do cativeiro babilônico. Aquela alegria que o povo vai sentir nos dias de Ageu e Zacarias, Esdras, Neemias, quando eles vão retornar e vão ter mais que viver sobre aquele fardo pesado, vão voltar para a terra, vão ter o templo novamente. Ele está olhando para esse momento histórico, mas ele também, no meio das suas profecias, Deus dando a verdade para ele, está falando como que entrelaçado sobre momentos da primeira vinda de Cristo, como se fossem um só evento, né? A gente vai ver um pouco sobre isso. Então, Jeremias capítulo 30, versículo 3, se você observar, ele diz:
É um bloco só, capítulo 30 e 31, né? No capítulo 30, verso 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá. Diz o Senhor, farei com que voltem para esta terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. Então, essa profecia, ela fala sobre retorno do cativeiro. Ela está falando sobre, olha, vocês estão sofrendo, vocês vão perder os bens, vão viver lá escravizados, mas Deus está dizendo que vocês vão voltar. Capítulo 30, verso 18. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas e o palácio será habitado outra vez. Ele está falando que as estruturas da cidade vão ser restauradas, o palácio vai ser restaurado, vai haver uma restauração, porque os babilônios, eles destruíram a cidade, deixaram idosos, mas toda a grande parte da população, né, foi levada para o cativeiro. Mas no meio desse texto, perceba aí o capítulo 30, verso 8 e 9, diz, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês, e despedaçarei as correias, e nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor e seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei. Apesar de alguns judeus até acreditarem, né, especialmente os saduceus, na reencarnação, a Bíblia não está falando sobre reencarnação. A Bíblia não está falando sobre Davi vai voltar. Essa é uma expressão comum no livro de Jeremias e no livro de Ezequiel para falar sobre o Messias. Chama-se o Messias de Davi, porque o Messias se assemelha a Davi. Assim como o Messias se assemelha a Melquisedeque. Ele está dizendo que Davi já morreu, Davi já foi sepultado, mas ele está dizendo que Deus vai livrar ele do cativeiro e vai dar a ele um rei que é Davi. Ele está falando sobre o Messias, a primeira vinda. Jeremias 30, versículo 21. O seu príncipe procederá deles, do meio dele sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime e ele chegará perto de mim, pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Ele diz, olha, ninguém pode se aproximar de mim, mas esse príncipe, esse rei, ele vai poder se aproximar de mim. Agora, ele descreve, meus irmãos, nesses capítulos, esses 2 capítulos, como se isso fosse um só evento. Ele está falando do retorno do cativeiro. Porque o retorno do cativeiro babilônico, ele representa a redenção por meio de Cristo. O profeta Daniel lia a Bíblia, ele orava e lia a Bíblia, e ele estava lendo a Bíblia, e um dia ele lendo a Bíblia, ele viu o texto lá de Jeremias 25, que falava que o tempo do cativeiro babilônico seriam 70 anos. E depois que ele viu isso, em Daniel 9, ele passa a orar ao Senhor. Ele diz, Senhor, eu estava lendo a Bíblia e eu vi que 70 anos, e é nesse tempo agora que eu estou, que se cumpre 70 anos. E eu quero receber, ó Deus, a Tua misericórdia, que o nosso povo retorne. Nós somos pecadores, nós confessamos o pecado, mas nós queremos que a Tua palavra se cumpra, Senhor. Aí um anjo sai para dar resposta, um anjo maligno quer interromper, existe uma batalha ali, até que Deus faz com que o arcanjo Miguel seja enviado, um anjo vai lá enviar a resposta para Daniel. E sabe qual é a resposta? O ponto não são os 70 anos, Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E ele começa a traçar um período, né, 70 semanas, 70, nessa linguagem hebraica, essa expressão é usada em Deuteronômio para falar sobre setes, né? Ele está falando sobre 490 anos. E ele começa a dizer o que vai acontecer em cada... E o fim desse evento, né, o ápice desse evento vai haver a expiação da iniquidade. O Messias vai aparecer e vai haver a expiação da iniquidade. Então, o que o anjo faz é, Daniel, eu sei que você está feliz olhando para os 70 anos. Você vai voltar, vai ter para a terra. Mas veja, isso representa, se você quer ouvir Deus falar com você, para você entender a glória do ensino, é que isso aqui representa aquilo ali. É para aquele evento. A vinda de Cristo. Essa é a grande libertação.
Esse é o grande marco na história da humanidade. Cristo veio, Ele veio para nos redimir, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Filho do Rei, do reino do Filho do seu amor. Veja, Paulo usa em Colossenses a linguagem desse transportar de um reino para outro reino, para explicar o que espiritualmente acontece quando alguém se converte. Ele sai de um reino das trevas. É como se ele saísse do Egito e ele fosse para o reino do Filho do seu amor. Existe uma mudança, né? A pátria é mudada, ele sai de um lugar para outro. Então, o texto de Jeremias, ele dialoga com esse desafio, né? Um texto que nós todos conhecemos. Você atentar a Jeremias 31, verso 15 ao 17. Diz: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Esse texto, meus irmãos, ele é citado por Mateus no Novo Testamento. Primeiro precisamos entender que quando Jeremias, o que é Raquel e o que é Ramá na história do povo dos judeus, o povo de Deus. Raquel foi aquela mulher do livro de Gênesis, que ela foi sepultada, a mãe dos patriarcas. Né? Dela veio os patriarcas da descendência dela. E quando Israel queria falar sobre as mães de Israel, né, a ideia representativa, fazer a característica das mães de Israel dizia Raquel. Raquel não era o nome de uma pessoa que vivia naqueles dias de Jeremias, mas era um nome dado para falar sobre todas as mães de Israel. As mulheres mais idosas. Quando os babilônios entrassem na terra, eles não levavam os mais idosos, eles deixavam os mais idosos. E eles pegavam os mais jovens, né? Daniel foi um desses levados. Porque eles iriam servir no palácio, eles eram levados cativos. E Jeremias, usado por Deus, ele está descrevendo essa cena da mãe vendo o filho sendo raptado e um choro compulsivo de todas as mulheres daquele momento histórico. E para descrever que as mães estão chorando, ele diz, Raquel está chorando. E nesse momento de sofrimento, o profeta, ele vai lá consolar e diz assim, calma, eles vão voltar do cativeiro. E eles vão voltar para a terra, eles vão ser libertos do cativeiro. Lá no Novo Testamento, Mateus, ele olha para aquela cena. Agora, não tem nada a ver com o cativeiro babilônico. Ele olha naquela cena em que Herodes viu, ele não sabia o endereço, o local onde o Messias estava. E ele mandou uma matança de duas crianças de 2 anos para baixo. Várias crianças foram mortas e várias mães estavam chorando. Aí Mateus cita essa profecia. É como se ele estivesse dizendo para a comunidade judaica, né? Mateus é escrito para judeus, dizendo, olha, o que aconteceu lá está acontecendo também aqui. O texto de Jeremias foi escrito para falar sobre as mães que choraram no cativeiro babilônico. Mas Mateus tem uma nova palavra para consolar aquelas mães que estão chorando pelo sepultamento dos filhos. Depois de uma coisa ruim, virá uma grande libertação. Jeremias disse, olha, você está chorando e a sua dor porque o seu filho está sendo levado. Mas olha para o que vai vir redentivamente depois. O Senhor vai trazer redenção. Cristo está vindo, Ele vai trazer a obra da redenção. A maior obra que vai apaziguar o meu coração. Os filhos não seriam trazidos de volta. Mas o consolo dele é fazer, olha, vai haver algo extraordinário. A redenção vai ser trazida por Cristo. E aí você pode apaziguar o seu coração. Então, o texto de Jeremias, não somente dialogando com Hebreus 8, mas com outros textos das Escrituras, os 2 capítulos, 30 e 31, ele fala sobre momentos históricos distintos. Ele ora está falando sobre o cativeiro babilônico, ora está falando sobre a primeira vinda. Então, quando Hebreus 2 cita esse texto, ele está fazendo aquilo que é próprio. E aí nós vamos voltar para o texto de Hebreus capítulo 8, para entender como que o autor aqui ele usa esse texto, né?
E nós vamos analisar o texto, né, o verso 1 ao verso 6, a primeira parte, e o verso 7 ao verso 13, a segunda parte, quando na primeira parte ele faz um contraste sobre o tabernáculo e a oferta. Existem 2 tabernáculos e existem 2 ofertas. E depois ele vai fazer o contraste, verso 7 ao verso 13, sobre o contraste sobre as implicações dessas 2 obras, a antiga aliança e a nova aliança. Como nós estamos falando, a proposta de Hebreus não é comparar uma coisa ruim com uma coisa boa. Ele está falando para pessoas da igreja. E esse é o ponto que nós temos que entender isso ao estudar Hebreus. Ele está comparando sobre 2 coisas boas. Uma melhor e uma inferior. Uma melhor, que é a nova aliança, a revelação trazida por Cristo e o modo como nós devemos adorar na nova aliança, comparando com algo que foi estabelecido por Deus, dado por Deus, para ser vivido e para que o povo de Deus o adorasse na antiga aliança. Então ele está fazendo comparações sobre 2 coisas que procedem de Deus. O versículo 1 diz: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ele vem desenvolvendo essa argumentação no capítulo 5 ao 7, que ele é rei e sacerdote. E ele pega como que o gancho, né, dessa discussão anterior, que ele é um sacerdote rei, e diz, olha, mas nós não estamos falando de um sumo sacerdote qualquer. A pessoa que era um sumo sacerdote já era uma pessoa diferenciada no meio do povo, né? Era um só indivíduo entre toda a nação, que somente uma vez por ano ele podia entrar no lugar mais sagrado, o Santo dos Santos. Então ele já era certamente diferente. Ele era substituído, né, de tempos em tempos, mas ele já era uma pessoa diferente. Só que o autor de Hebreus diz, ó, ele é superior, ele nem é igual a esse sumo sacerdote da tribo de Levi, ele é um tal sumo sacerdote. Ele não se assentou como rei num trono na terra, ele se assentou como rei no trono nos céus, à direita do trono da majestade, né? A expressão do Salmo 2, do Salmo 110, a destra de Deus, a expressão para dizer, ele sentou na posição de poder para reinar. A cena de Apocalipse 4, em que se descreve os anjos, os arcanjos olhando um livro selado, estão os mártires, estão os anjos, querubins, serafins, e começa aquela cena de glória, ela é mudada por uma cena de choro, porque eles querem que alguém abra o livro selado, mas ninguém tem a glória, ninguém tem a dignidade para abrir aquele livro, nem Paulo, nem João, que inclusive está chorando, nem Moisés, nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, ninguém tem a glória para poder, e somente um indivíduo, a cena descreve, né, a ascensão de Cristo, chegando aos céus, sendo coroado como rei, Deus homem. Ele sempre foi rei, mas agora a coroação como Deus homem, ele é coroado, digno é o Cordeiro de abrir o livro selado. Ele tem, e os céus cantam sobre a sua glória, a sua dignidade. E é essa cena que o autor dos Hebreus está falando sobre. É interessante que o Salmo de número 2, o Salmo de número 110, faça esse exercício de você analisar as pregações de Paulo e de Pedro no livro de Atos. Você vai ver que são os textos mais citados em suas pregações. Eles querem trazer isso à mente dos seus ouvintes, como essa cena da entronização de Cristo como Deus homem, ela foi singular na história. À direita do trono, cheio de glória, como um rei e sacerdote, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não homem. Veja, ele está comparando sobre 2 coisas, 2 tabernáculos, e vai ser o argumento que ele vai desenvolver aqui. Ele vai dizer, olha, existe um tabernáculo lá nos céus. Existe um tabernáculo que Deus mandou Moisés com o povo construir na terra, que a estrutura dele foi substituída pelo templo, né? Mas o tabernáculo, as mesmas
áreas do tabernáculo, elas estão no templo existe átrio, existe lugar santo, existe o santo dos santos. Então, em estrutura é a mesma coisa, uma coisa simples, móvel, agora uma coisa fixa. Mas ele está falando que, então, por vezes, na estrutura do Antigo Testamento, o próprio templo é chamado de tabernáculo também. Mas ele está dizendo que existe uma coisa aqui e existe uma coisa verdadeira. E aí você precisa entender que ele não está comparando verdadeiro com falso. Ele está comparando sobre símbolo com a verdade que esse símbolo representa. O verdadeiro, o tabernáculo na terra, o santuário na terra, o tabernáculo, o templo, ele era uma representação da morada de Deus. E foi isso a pregação de Estevão, né? Ele disse isso, as pessoas pegaram em pedras. Ele citou a profecia de Isaías, diz: Deus não mora em templos humanos. É uma representação, né? Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele diz: destruam esse templo e eu reconstruirei ao terceiro dia. Mas como, Senhor? Esse templo foi construído em 46 anos. As reformas de Herodes, né? Eles estavam olhando para o prédio. E Jesus estava falando do seu corpo. Ele está falando da verdade representada por aquele símbolo. Então, o autor aos Hebreus está dizendo, olha, ele é ministro do santuário, ele é um sumo sacerdote, mas ele entrou, e ele já argumentou isso no bloco anterior, né, no capítulo 3 e 4, 5 ao 7, que essa entrada no tabernáculo foi quando ele entrou nos céus, na sua ascensão. O Senhor erigiu, existe um tabernáculo nos céus. Então, se vocês estão saindo da igreja, por causa que lá tem uma parede de ouro, um lugar mais glorioso, e vocês estão saindo da estrutura do culto simples, eu quero dizer para você que o verdadeiro tabernáculo não é esse é a representação. Existe um verdadeiro tabernáculo nos céus, onde Cristo, ele entrou, ele é o sumo sacerdote. Vocês estão apreciando mais o símbolo do que a verdade que esse símbolo representa. Ele vai a falar isso, né, mais adiante, mas eu vou adiantar dizendo o seguinte, que no momento em que quando Moisés sobe ao monte, lembra aquela etapa depois da cerimônia em que ele mata os animais lá, derrama sangue, faz uma cerimônia de aliança, no final do capítulo 24 de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés sobe e passa 40 dias e 40 noites com o Senhor. E naquele momento ele recebeu as 2 tábuas, os 10 mandamentos, mas não apenas isso. Ele recebeu todas as orientações que são descritas no livro de Êxodo e Levítico, de como deveria ser mostrado. E tem uma expressão lá do livro de Êxodo que é interessante, que o autor dos Hebreus ele cita aqui. Ele diz, olha, Deus não apenas falou, Deus mostrou para Moisés. Aí ele vai usar esse argumento para dizer o seguinte, olha, Moisés viu é porque tem algo lá em cima. Então, nós não podemos olhar para aqui da terra, esse tabernáculo que é apenas um símbolo, e achar que nele reside toda a glória, porque a glória está nos céus. Então, para de tirar um pouco da sua perspectiva sobre o símbolo e passa a entender sobre o que isso representa, o verdadeiro tabernáculo, a verdadeira glória, a verdadeira aliança. Não que o homem erigiu, ele está falando sobre os levitas, os homens que trabalharam na construção e levantaram, ordenados por Deus para levantar. Ele não está comparando uma coisa ruim com uma coisa boa, mas uma coisa boa dada por Deus para uma coisa superior, com muito maior glória. No estágio da redenção nós estamos em um estágio superior agora, maior glória. E ele passa nessa comparação de contrastes. No versículo 3, agora a dizer, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer, né? Eu já falei isso anteriormente, né? Essa palavra grega talvez não foi da melhor forma traduzida nessa versão que eu estou lendo, não sei qual é a versão que você tem, porque talvez nos leva a pensar sobre dons espirituais, né? Mas o que o texto está dizendo lá é que o sumo sacerdote, essa obra do sacerdote do Antigo Testamento, ele oferecia ofertas e sacrifícios. Ele está falando sobre aqueles bolos, aquelas ofertas de manjares que ele tinha essas duas práticas, dádivas, ele oferecia dádivas, e por isso foi traduzido por dons, né? E ele oferecia sacrifícios, ele fazia essas duas coisas, dádivas e sacrifícios.
Por isso era necessário também se o sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Então, se ele argumentou que Cristo é sumo sacerdote, então é necessário que Cristo tenha algo que oferecer para ele ser semelhante ao sacerdote do Antigo Testamento. E aí ele passa a contrastar com o sacerdote do Antigo Testamento. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, né, as ofertas segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Eles estão ministrando em sombra. Expressão lá de Colossenses, né? Figuras. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte, né? Se você ler Êxodo capítulo 39, você vai ver que Deus ele repete isso algumas vezes. Ele vai dizer, Moisés, toma cuidado, faz conforme te foi dito e te foi mostrado. Então, o autor dos Hebreus, o argumento dele é que Moisés ele subiu ao monte, ele ouviu Deus falar sobre as minúcias, né? E se você leu já capítulo 25 ao 40 de Êxodo, né? Uma leitura bem técnica, fala sobre medidas, fala sobre o tamanho da cortina, o tamanho da argola, e Deus diz assim, olha, no culto tem que ser meticuloso. Não pode, em hipótese alguma, você fazer conforme você quer. Você tem que fazer conforme foi revelado, conforme te foi mostrado. Ele pega esse recorte, né, da fala do mostrado para dizer, olha, tem algo que Deus mostrou para Moisés. Existe algo celestial, existe algo terreno que representa aquilo que é celestial. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, que é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Meus irmãos, Moisés, ele foi um pregador da graça. Se nós lermos o Antigo Testamento e não entendermos que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio ou qualquer trecho da lei está fundamentado sobre esse alicerce base das Escrituras, que é o Evangelho da Graça, nós não entendemos a essência do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, eles se iniciam assim. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não, isso não é nenhuma ordem. Isso é uma afirmação. Deus está dizendo, eu te salvei. Agora venha e ande nos meus mandamentos. Deus não diz, me obedeça e você vai ser salvo. Não existe isso no Antigo Testamento. Deus diz, eu te salvei da casa da servidão. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou. Ele nos tirou das trevas e trouxe para a luz. Ele nos redimiu. Então, toda a lei, todo o Antigo Testamento fala sobre a graça. E Moisés foi um pregador da graça. Mas por que o autor dos Hebreus está dizendo que Cristo ele tem um ministério mais excelente? Cristo ele é um mediador de aliança superior. E ele está comparando Cristo com Moisés. Cristo com um sumo sacerdote do Antigo Testamento. Que lá no capítulo 3 ele chamou até ele de apóstolo. Superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, o argumento do autor dos Hebreus é dizer, meus irmãos, que tudo aquilo que o Antigo Testamento prometia, tudo aquilo que havia no Antigo Testamento na estrutura de adoração, de culto, era algo de Deus, era bênção, tinha glória. Paulo vai usar exatamente esse argumento em 2 Coríntios capítulo 3 e 4, né, que para Deus mostrar que havia glória nessas idas e vindas de Moisés, agora em Êxodo 34. Lembra que a tábua é quebrada, ele vai subir novamente para receber segundas tábuas. Naquele episódio, no segundo evento, diz que quando Moisés descia do monte, sua face resplandecia um brilho de luz. E ele tinha que botar um véu sobre o seu rosto. E Paulo vai explicar esse texto em 2 capítulos, 2 Coríntios 3 e 4, para dizer assim, ó, Deus estava mostrando como tinha glória naquele evento. Então não é que o Antigo Testamento, o ministério de Moisés não tinha glória, o homem que viu a Deus face a face. Mas quando você compara aquilo que é um ministério voltado para representações com um ministério voltado para o significado das representações,
Aqui nós estamos em algo superior. Uma aliança que tinha preceitos morais, que permanecem até hoje, mas uma aliança que tinha regras que foram dadas para serem temporárias, que não devem ser observadas hoje, que Paulo vai descrever em Gálatas 4, que eram preceitos dados para a igreja na idade da infância. Colossenses, ele vai dizer, existem regras que não pegue nisso, não toque nisso, que são regras que eram como que sombras e que caíram em desuso. Você não podia comer uma carne de porco, você não podia comer camarão, você não podia comer toda a legislação cerimonial de Levítico 11. O Senhor aparece a Pedro e diz, mata e come. Ele diz, de modo algum, Senhor, eu jamais comi isso. Ele diz, não consideres comum o que Deus purificou. Nós estamos em um outro momento. Essas leis cerimoniais, elas foram retiradas. Estamos agora em superiores promessas, porque Deus, meus irmãos, Ele dá um mandamento. Por que Ele disse que não pode comer camarão? Qual é o propósito dessa lei? As leis de Deus, elas têm propósito, elas têm sentido. Deus queria ensinar uma verdade. A verdade é que o homem sem Deus, ele é um impuro. E para ensinar essa verdade, né, ele separou, alguns animais são chamados de puros e alguns animais são chamados de impuros. Uma mulher, certa vez, se aproximou de Cristo quando ele estava com os judeus e ela queria ser abençoada. E ele disse, eu não posso tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ele chamou aquela mulher, dizendo que ela, nessa figura representativa, é como um cachorro. Ela representa essa vida impura. Ela aceita aquela situação. Mas a teologia do texto é dizendo o seguinte, meus irmãos, um homem sem Deus, ele é como um impuro. Até que na nova aliança Deus estabelece, o evangelho é espalhado para todas as nações e todos os impuros podem ser purificados. Todos aqueles que creem no evangelho, eles são perdoados e eles são purificados e podem se aproximar e se assentar à mesa. Todos os gentios vão ter todos os privilégios que os judeus têm, todo aquele convertido. Agora, a aliança é inferior porque é marcada por uma estrutura de regras representativas, cheia de símbolos. E agora nós estamos em um momento de estágio mais superior. O versículo 6 diz, com base em superiores promessas, você vai ser abençoado, Deus vai te dar uma terra que mana leite e mel. Essa é a linguagem de Gênesis. Mas, meus irmãos, a glória da promessa nunca foi terra. O autor dos Hebreus lá, no capítulo que vai falar dos homens tementes a Deus, vai dizer, né, no bloco, capítulo 11 ao 13, ao falar sobre Abraão, diz que Abraão, quando chegou em Canaã, ele ficou mudando de lugar. É um texto lá que ele cita de Gênesis 13, né? Ele ficou montando e desmontando a cabana. É até curioso isso, né? Ele não estabeleceu residência fixa, ele ficou mudando dentro do território. Aí o autor dos Hebreus explica, é porque ele sabia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele estava esperando a casa da qual Deus é o arquiteto e construiu, o coração dele estava lá. Ele sabia que aquilo era o símbolo. Abraão já cria nessas verdades. A terra é o símbolo, o templo é o símbolo. A verdade é que o nosso coração só vai encontrar descanso. A terra que vai descansar plenamente o meu e o seu coração é quando nós entrarmos na glória de Deus, né? Nova Jerusalém. Por que lá é chamado de Nova Jerusalém? É porque lá é o lugar, aqui é o símbolo. É lá que eu vou encontrar paz. Ele é o sumo sacerdote de superior promessa, superior aliança. E aí ele passa a descrever, né, agora o versículo 7 ao 13, o contraste da eficácia, das implicações. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança, né? Então, o autor aos Hebreus, usado pelo Espírito, mais ousado, ele está falando da lei que foi dada pelo próprio Deus, e ele está dizendo que a lei dada por Deus foi com defeito, né? E ele já fez isso um pouco no capítulo 7, né?
Precisamos entender o que é que ele está querendo dizer com defeito. Ele está falando sobre a eficácia dessa lei. Ela não é perfeita no sentido de trazer a verdade plena da coisa. Deus, inclusive, deu a lei cerimonial, e foi um dos argumentos em Hebreus capítulo 7, com um propósito, desde o início, de ela ser temporária. Não é uma mudança no meio do caminho. Deus estabeleceu o sacrifício, que ele fosse um ritual repetido, a circuncisão, as regras sobre leis cerimoniais, desde o início, é o que ele fala no capítulo 7, para que quando Cristo viesse, essas leis parassem de ser, né, observadas. Porque o autor dos Hebreus, imagina, no primeiro século, ele está olhando para uma comunidade que está apreciando o judaísmo, e ele está dizendo assim, eu quero dizer para vocês, vocês estão indo para um lugar que Deus planejou desde o início, que não era para fazer mais isso. O culto não era para ser assim. Deveria ser assim até o momento agora da cruz. O véu foi rasgado pelo próprio Deus. Agora essa estrutura ela deve ser abandonada. Agora nós vamos viver uma nova estrutura. Isso foi propósito de Deus desde o início. Se ela tivesse sido sem defeito, se ela tivesse perfeita nesse sentido do seu propósito, não precisava Cristo ter vindo, não precisava da estrutura da nova aliança. Não se buscaria um propósito de uma nova aliança. Deus fez uma nova aliança, não porque o seu plano falhou, mas porque ele estabeleceu a primeira para ser temporária. E agora vem o seu propósito, né? O propósito de como a igreja deve viver após a vinda de Cristo. E ele vai citar, né, o texto de Jeremias, e de fato, repreendendo-os, diz, num texto que traz um cunho exortativo de repreensão, diz, eis que aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei da mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não dei atenção a eles, diz o Senhor. Então, a primeira aliança, ela é marcada naquele contexto da saída do Êxodo, né, quando é entregue a lei cerimonial, e houve uma recorrência muito grande de apostasia. Existe uma marca de fraqueza nos israelitas. Israelitas, Deus está falando com eles por meio de Moisés, Êxodo 24, eles dizem assim, tudo que o Senhor falar nós faremos, nós obedeceremos a Deus. Eles fazem uma aliança, Moisés sobe no monte, depois já estão adorando o bezerro. É um povo muito instável, né? A marca desse povo chega em Números capítulo 13, eles estão ali, ouvem que os espias trazem a mensagem de que ali tem gigantes, eles, não, vamos mais não, vamos voltar. Aí Deus diz que vai punir, eles, não, nós nos arrependemos, queremos ir. Aí Deus, agora não, vai ficar 40 anos. É um povo muito instável. Deus prometeu que iria fazer uma nova aliança. Uma aliança, e essa aliança seria marcada com uma eficácia maior. Um agir maior de Deus. E quando nós comparamos, pegamos esse texto de Jeremias e fazemos a comparação entre antiga aliança e nova aliança, o cuidado que temos que ter não é que é uma comparação entre indivíduos. Não quer dizer que todo crente do Novo Testamento, da nova aliança, ele vai ser muito mais piedoso, muito mais temente do que Enoque, do que Moisés, do que os homens, aqueles que foram piedosos. Mas é uma comparação, de modo geral, entre alianças. Havia muita apostasia aqui. Havia muita idolatria. O povo era muito inconstante. Basta nós... Estamos estudando o livro de Juízes, né? Na EBD. Estamos aprendendo isso, né? Como o povo inconstante. Mas o Senhor diz aqui no versículo 10... Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa profecia, meus irmãos, ela tem sido entendida, né? Há um grande debate, mundo de opiniões sobre isso. E os nossos pressupostos sobre interpretação de textos do Antigo Testamento, sobre interpretações do Espírito, de como o Espírito agia no Antigo Testamento, né? Há algumas expressões no livro de Ezequiel que fala sobre, nesse mesmo tom, de que Deus iria agir por meio do seu Espírito nesse novo momento de modo extraordinário. Alguns chegam a entender que
a distinção se dá porque no Antigo Testamento o Espírito não habitava no povo e no Nova Aliança ele vai habitar no povo. E a Igreja Reformada sempre discordou dessa opinião, né? E entendeu que, assim, jamais podemos ter, meus irmãos, um crente, em qualquer momento da história, após a queda, sendo salvo, sem que houvesse a regeneração por meio do Espírito. O que há diferença entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança é maior abrangência, profecia de Joel 2, idosos, crianças, mulheres, homens, não apenas sobre grandes intervenções sobre sacerdotes e profetas, mas sobre todas as pessoas, e maior profundidade, maior poder. O que Atos vai dizer, o revestimento de poder. Deus, ele operava, e é por meio do Espírito que os homens do Antigo Testamento, eles agiam, eles pregavam, eles eram usados por Deus, não era na carne deles, não era na força deles, não era na intelectualidade deles. Eles foram convertidos pelo Espírito, habitados pelo Espírito. E o que o profeta Jeremias está dizendo sobre esse tempo futuro é que essa aliança ela tem uma característica de maior profundidade, como um carimbo marca o coração. Os judeus, uma comunidade que fazia os rituais repetitivos, as crianças cresciam no rito de decorar versículos, ler a Bíblia, cantar hinos. Eles chegavam na idade adulta, eles se apartavam dos caminhos do Senhor, porque aquilo ali não havia entrado no coração. E Deus fala sobre esse momento onde, de maior profundidade, isso iria penetrar, isso seria como que impresso as minhas leis na mente deles e inscreverei sobre o seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é uma expressão recorrente lá no livro de Ezequiel. Quando ele diz assim, vocês estão pecando, estão idolatrando, estão se apartando, mas vocês vão se arrepender verdadeiramente e aí então nós teremos um relacionamento profundo. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. O povo não vai mais olhar para a lei, que agora não mais na Nova Aliança tem o seu aspecto cerimonial. Mas existe também a lei do Senhor hoje, a lei moral. Não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar. Tem que obedecer, tem que ter o temor do Senhor, guardar o dia do Senhor. Toda essa lei permanece para hoje. Você precisa amar o próximo a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nessa aliança, Deus, a promessa é que Ele faria com que seu povo tivesse prazer nisso, fosse marcado com essa santificação, como que um coração marcado, para que a problemática que ocorre lá no final do livro de Deuteronômio, né? Vocês são circuncidados, mas vocês são incircuncisos de coração. Ô povo de dura cerviz, vocês têm a forma de crente, a roupa de crente, participam dos ritos da igreja, do povo da aliança, cantam salmos, mas o problema de vocês é no coração. O coração não está aliançado com Deus. E a promessa era sobre esse tempo glorioso, um tempo de maior glória. A glória, meus irmãos, dessa nova aliança, né, na sua argumentação, é que a igreja vai desfrutar de um tempo mais poderoso, e poderoso é ter um coração que ama a lei de Deus. Sabe aquele testemunho de uma pessoa que entra na igreja e vai contar o testemunho que geralmente as pessoas gostam muito, né? Eu era traficante, ladrão, e quanto mais barulhento for o passado, mais admirado é, né? O testemunho mais poderoso é aquele ancião que entra na igreja e diz assim: eu sou casado há 50 anos com minha esposa, não abandonei ela, eu sou temente, eu amo o culto ao Senhor, eu leio a sua palavra, né? O seu coração, ele tem prazer na lei do Senhor, né? A nova aliança, o povo que teme, o povo que é santificado, não porque ele está vivendo de aparência, a marca do fariseu na hipocrisia, mas porque ele vive a palavra e ele tem prazer, e essa é a definição de temor. É como é a minha vida e o meu coração quando ninguém está olhando para mim, quando Deus me vê em secreto. O que é que está no meu coração? Quais são os pensamentos que estão marcados
no meu coração. A lei está impressa, né, como que carimbada no meu coração. Haveria também algo muito rico na nova aliança que nós desfrutamos, uma profundidade maior de conhecimento. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Né? As expressões, elas remetem a esse momento, naquele momento de Mateus 13, quando o Senhor se assenta com o povo e diz, muitos reis e profetas queriam ouvir e ver o que vocês estão vendo. Houve houve, meus irmãos, a revelação mais plena para nós. A revelação no Antigo Testamento, né, Deus traz ensino por meio de Moisés, ensino por meio dos sacerdotes, dos profetas e gradativamente ensinos são sendo acrescentados. Até que Hebreus 2 diz que Cristo, não temos mais um ensino por meio de mediadores. O próprio Deus, ele veio e ele abriu os tesouros. Agora estamos satisfeitos. E Hebreus 2, ele diz o seguinte, olha, nós temos um problema quando nós não estivermos satisfeitos com a revelação, porque aquele que é o Rei da Glória, ele trouxe o ápice. E sabe quando alguém traz uma coisa que é aquilo que a melhor coisa que ela pode te dar, o ápice daquilo que ele diz, e você diz, eu estou esperando algo melhor, algo mais. É exatamente isso quando nosso coração ele quer algo melhor do que a estrutura da nova aliança. As palavras, elas foram confirmadas. O Rei da Glória, ele veio. Ele tabernaculou e ele revelou a sua glória. A sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Nós temos, meus irmãos, aqui no Novo Testamento, é um banquete de riqueza sobre a glória de Deus. Muito do que os textos do Novo Testamento fazem, o apóstolo Paulo, os evangelhos, o apóstolo João, são ler textos do Antigo Testamento e explicar e trazer profundidade, trazer conhecimento para mudar como nós devemos viver em família, como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos conhecer e entender até alguns textos bem complicados do Antigo Testamento, como os textos proféticos. Nós temos um banquete de conhecimento. A nova aliança, ela agora, Deus abriu os tesouros. No final do Daniel 12, né, Daniel diz assim, Senhor, eu vi a tua profecia, mas eu não entendi. Aí Deus diz, não, você não vai entender agora não, é só para depois. Nós estamos nesse depois. No tempo da oportunidade de conhecer a glória de Deus. Mas o verso 12 diz algo importante, diz, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Na retórica, né, do pregador, cronologicamente ele diz um processo invertido. Você vai receber perdão, depois do perdão você vai receber conhecimento, e de conhecimento você vai receber santificação. O porquê que você vai ser santificado, o porquê que você vai conhecer mais do Senhor, é porque vai haver um ato histórico redentivo. Cristo morreu na cruz. E Deus vai perdoar os seus pecados. É o Evangelho da Graça. Ele não vai te tratar mais. Não importa sobre o que aconteceu no passado. O perdão está sobre a sua vida e a minha vida. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Então, ele está dizendo, é nova aliança porque aquela que foi estabelecida por Deus, que tinha a glória de Deus, ela foi substituída por um momento diferente, superior. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, nós podemos, meus irmãos, cometer um equívoco no nosso processo da adoração a Deus, ao adorar a Deus, ao nos relacionarmos com Deus, pegar algo que é estabelecido pelo próprio Deus, mas que está no estágio inferior da história da redenção. Algo que foi substituído por algo glorioso. Então, não é só o problema de você descobrir o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas, além disso, esse é o primeiro passo, claro, importante. O segundo passo é entender o que é de Deus, que não cabe hoje, que foi próprio da antiga aliança, e o que é de Deus, que é próprio da nova aliança. E eu quero trazer algumas aplicações sobre esse texto, né? Como nós podemos, meus irmãos, fazer uma reflexão sobre isso, sobre perdão, sobre conhecimento e sobre santificação? O Evangelho da Graça e o Evangelho que
na Nova Aliança isso é evidenciado de modo mais explícito. O apóstolo Paulo usa uma linguagem interessante em Colossenses 2, dizendo o seguinte, que no Antigo Testamento os judeus e todo o adorador ele foi salvo pela graça, e ele vivia o evangelho da graça, ele adorava pela graça, é a base da adoração. A base do texto bíblico de Romanos 3, que Paulo fala que todos somos pecadores, é o Salmo 14, já está lá no Antigo Testamento. O Salmo 14 diz, não há nenhum justo, todos os homens são culpados, todos os homens pecadores. Não é a realidade do Novo Testamento, é uma realidade mais básica. O homem peca, Deus diz, vocês estão expulsos, vocês não podem se aproximar se não houver uma redenção. É necessário haver redenção. E a obra de Cristo, meus irmãos, é a obra em que Ele é o sacerdote e Ele é o cordeiro para realizar o sacrifício, para pagar a nossa dívida, nós podermos ser perdoados. Sempre quando nós falamos sobre lei, como crentes em Cristo, e sobre pecado, nunca olhe para trás sobre os erros que nós cometemos no passado, para você se autocondenar. Porque a verdade que nós temos no Evangelho é que em Cristo todo o passado foi perdoado. Toda a exortação da lei é para olhar para frente. Como eu devo viver para a glória de Deus? Na igreja, na adoração ao Senhor, não existe, meus irmãos, uma salvação pelo mérito. Não existe uma caminhada em que nós vamos merecer algo. A nossa vida não vai estar fundamentada naquilo que nós somos. Quanto mais nós conhecemos da verdade de Deus, nós somos como que inclinados a reconhecer a nossa fraqueza e a glória de Deus. Nós somos conduzidos a apreciar. Nós somos conduzidos a entender quanto nós não somos nada e quanto Ele é poderoso para nos... Nós temos habilidades e quem deu as habilidades? Deus distribuiu os dons pelo Espírito. As habilidades que nós temos, elas são chamadas de dons, porque elas foram doadas. Você certamente vai ter uma habilidade que muitas pessoas não vão ter. E você pode ser usado ao servir ao Senhor para trazer muita bênção para o meio do povo de Deus. Mas, no final das contas, o mérito disso é de Deus. A glória disso é de Deus. O Evangelho da graça fala sobre isso, sobre esse favor de Deus. Deus quem faz a obra da redenção. Deus é quem faz a obra do perdão. Deus é quem restaura a nossa vida. Certa vez nós estávamos numa reunião tratando uma crise num casamento, um casal, em que havia uma das partes havia feito algo muito ofensivo e a outra parte estava lutando. Ela queria perdoar, mas ela dizia, eu não consigo, eu tenho uma mágoa. E ele começou, né, num pensamento de dizer o seguinte, olha, mas eu vou conseguir porque eu comecei a pensar sobre as boas coisas que essa outra pessoa está fazendo. E ele começou num processo de comparar atitudes, né, de mérito para uma compensação. E eu disse, você vai fracassar nesse caminho, porque o seu terreno, ele é frágil. Você precisa aprender a perdoar, não com base naquilo que a outra pessoa fez por você, porque você vai estar enredado em um sistema de mérito. Você tem que perdoar, porque a base para os meus atos precisa ser o Evangelho da graça. Cristo me perdoou, eu ofendendo a Ele. Eu preciso, por misericórdia, perdoar a minha esposa, o meu filho, uma pessoa que me ofende. Se todas as vezes em que nós usarmos o mérito como base para o perdão, nós sempre seremos refém da mágoa. Porque quem garante que a outra pessoa vai se arrepender, que a outra pessoa vai mudar, e você vai ficar preso, escravizado na mágoa, porque você professa que é salvo pela graça, mas na hora de lidar com os relacionamentos, você vive enredado em um sistema de mérito. Ele tem que fazer, ele tem que merecer. O Evangelho da graça, ele precisa estar entranhado
nos nossos relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos. Nós temos que olhar o quanto Deus nos perdoou e o quanto nós precisamos e devemos perdoar. Há uma parábola sobre isso na Bíblia, né? O credor incompassivo. Um homem que recebeu o perdão de uma dívida enorme e ele saiu dali, ele ficou exigindo o pagamento de uma dívida inferior. Para ensinar isso, o Evangelho da Graça, ele deve ser a base dos nossos relacionamentos. Quando nós entendemos, meus irmãos, o perdão de Deus, o Evangelho para ser aplicado sobre salvação, sobre relacionamento, sobre como eu vivo, sobre como eu trabalho. Você acorda e vai passar uma semana de trabalho e você diz, eu não vejo como eu consigo enfrentar essa semana de tantos desafios e parece que está longe das minhas forças. Aí você pode orar e dizer, eu vivo com base no Evangelho da Graça. Eu vou orar a Deus e vou pedir que Ele coloque a sua mão e eu vou dizer, eu dependo de Ti, Senhor. Você começa a viver como que enxertado nesse Evangelho da Graça. Nós vivemos, meus irmãos, em um período de profundidade de conhecimento, onde na Antiga Aliança nós temos um período marcado por revelações, visões, profecias, conhecimento dado em parcelas. E os judeus, meus irmãos, pessoas da igreja, estavam saindo da igreja para irem para o judaísmo porque havia visões por parte de anjos. E eu quero dizer que a visão, a profecia, essas coisas são estabelecidas por Deus com glória, mas elas foram substituídas por algo de Deus com glória superior. Agora, aquilo que é sublime, aquilo que Ele nos falou, né? O argumento de Hebreus capítulo 2, Ele nos falou. Os profetas falavam, Hebreus capítulo 1, né? Mas o Filho nos falou, Ele falou completamente. Nós temos agora nada mais glorioso do que a verdade revelada. Não temos nenhum profeta que possa aparecer para trazer um conhecimento mais sublime do que o conhecimento do Filho revelado. Nós estamos no ápice. E o que nós precisamos, e a grande dificuldade da igreja, é conhecer a palavra revelada. Enquanto adolescentes, crianças, adultos e jovens devoram livros, filmes, né? Tem tempo para tanto conhecimento. Nós pecamos como igreja do Senhor ao desprezar o conhecimento da verdade revelada na Sua palavra. Nós temos um tesouro, nós temos um banquete para nós podermos apreciar. E isso, por quê, meus irmãos? A pergunta, né, que é uma das perguntas respondidas no texto de Hebreus. Quando você come uma boa comida, lembra daquele restaurante que você já foi, ou alguma festa de casamento que você já foi, e foi servido daquela comida que marcou, né? Aquela comida extraordinária. Se você tivesse a oportunidade de comer aquela comida não tão agradável e aquela comida extraordinária, você jamais trocaria a comida extraordinária por uma comida não agradável? Ou, no seu conceito, né, de sabor, de baixo valor? O que é que explica uma pessoa trocar algo mais glorioso por algo menos glorioso? Na argumentação de Hebreus é que ele não percebeu. As suas vistas estão tão embaçadas que ele não consegue perceber a diferença. Ele chega até a inverter os valores, tratar o menos glorioso como se fosse mais glorioso. Porque o que falta nele é perceber. Cristo, meus irmãos, é o Rei da Glória. Se nós não conseguimos apreciar a sua obra na nova aliança, o problema certamente está com as nossas vistas, e não com quem Ele é, com o que Ele ensina. E Deus, em terceiro lugar, meus irmãos, a obra da nova aliança é para nos trazer uma santificação profunda. E a santificação da nova aliança não está em vestes sagradas. Então, em uma toalha revestida em candelabro de ouro,
em atos litúrgicos dentro da igreja, representativos. Não está em você viajar para a terra de Israel, tomar banho nas águas do Rio Jordão, subir no monte mais alto que você conhece e fazer uma oração a Deus. Em você comer esse tipo de comida ou aquele tipo de comida. A santificação é que o seu coração e o meu coração seja marcado por apreciarmos a lei de Deus, por amarmos a lei de Deus. Essa é a verdadeira santificação a que nós somos chamados, e nós estamos em um período em que nós fomos capacitados. Esse é o argumento de Paulo em Romanos capítulo 6. Vocês dizem que foram perdoados. Eu quero dizer para vocês que se vocês foram justificados plenamente, vocês também foram santificados poderosamente. Agora nós não podemos dizer que nós somos mais escravos do pecado, darmos justificativa para os nossos vícios. Não podemos fazer isso. Porque a santificação na nova aliança é poderosa. O que nós temos que fazer é nos alimentar de Deus, é adorarmos a Deus, é irmos ao dia do Senhor, no culto ao Senhor, para que nesse dia do alimento da alma, a nossa alma seja alimentada, confrontada, nós sejamos, ouçamos a palavra de Deus, ouçamos cânticos, entregamos a Deus o nosso coração e digamos: Senhor, eu quero fazer planos para eu mudar a minha rotina, para eu ser uma pessoa melhor, para eu ler mais a Bíblia, para eu orar mais, para que o meu coração seja impactado e transformado e eu queira trilhar esse caminho de crescer na apreciação da glória de Deus. E ao apreciar, o meu coração seja transformado, santificado e quebrantado, seja diante do Senhor, para a glória do nosso Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Te damos graças, ó Deus, por Tua obra, por meio de Cristo Jesus. Damos graças pelo Evangelho, por Tua bondade, porque por meio da Tua palavra nós somos confrontados, encorajados, exortados, para, Deus, ao mesmo tempo em que encontramos descanso no perdão, sermos também desafiados ao temor, ao quebrantamento. Aplica, ó Deus, a Tua palavra em nossos corações. Nos quebranta, nos transforma. É isso que nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém. Nos coloquemos de pé e vamos cantar ao Senhor o Salmo de número 100. Responder ao Senhor em adoração. As terras celebrai a Deus com júbilo cantai, servi alegres ao Senhor, apresentai-vos com louvor. Sabe que Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez para si. Somos seu povo, criação, também rebanho do pastor. Com suas portas adentrar e ações de graças lhe cantai, dos átrios hinos de louvor, e o nome bendizei do Senhor, porque Jeová bondoso é, para sempre a graça durará, e muito fiel sempre será.
Te louvamos, ó Deus, por esse momento de adoração, de exaltar o Teu santo nome, de ouvirmos a Tua voz e levantarmos as nossas vozes para dizer, ó Deus, como o Senhor é exaltado, como o Senhor deve ser celebrado. O que nós te suplicamos, ó Deus, é o que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe, que a luz do Teu rosto resplandeça sobre nós, para que assim, fortalecidos e alimentados, ó Deus, conduzidos em nossos passos, possamos ser abençoados por Tua boa mão sobre nós. Nos abençoa, ó Deus, em nome de Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Deus supremo benfeitor, anjos e homens dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Podeis assentar, irmãos. Podemos, nesse momento, ter o nosso momento de comunhão. Você pode ficar à vontade aí para conversarmos lá fora. Tem um tempo aí onde nós podemos interagir. Deus os abençoe e lhes dê uma semana aí debaixo da proteção do nosso Deus.